Que eu estou aqui nessa noite, porque não é fácil, porque eu não vou falar da minha palavra, mas eu vou falar da palavra do Senhor. E eu quero compartilhar aquilo que Ele tem colocado no meu coração, aquilo que Ele tem ministrado na minha vida. E eu gostaria de ler com vocês Colossenses 2. Amém. Colossenses, capítulo 2, versículo 7. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Colossenses 2, versículos 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ação de graças. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, ela tem me sustentado, porque o Senhor... Aqui o apóstolo Paulo diz que nós temos que estar enraizados. E quando nós lemos a palavra do Senhor, a Bíblia diz, lá em Hebreus 4:12, que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Não são simples palavras que nós estamos lendo, mas nós estamos aqui lendo que o apóstolo Paulo... Ele está advertindo a igreja, a preocupação dele com a igreja. E eu estava lendo sobre Colossenses, que Paulo, não foi Paulo que fundou a igreja em Colosso, mas foi sim um discípulo dele. Mas mesmo assim, Paulo, ele estava preso lá em Roma. São uma das cartas que ele fez quando estava preso. E quando o discípulo deles, Epáfras, se eu não me engano é esse o nome, ele comunicou a Paulo sobre o que estava acontecendo com a igreja de Colossos. Paulo, ele ficou preocupado. E eu sinto, não sei se você sente essa preocupação de Paulo dizer à igreja sobre a palavra, esteja enraizado em Cristo. Hoje, imagina se naquele tempo, já havia uma preocupação com a igreja. Já havia tantas coisas acontecendo que estava preocupando a fé, estava preocupando o crescimento da igreja. E Paulo, ele falava ali, para aqueles que tinham, assim como vocês receberam Jesus na sua vida, continue a viver nele. Nós temos que continuar a viver nele. Nós temos que estar enraizados, edificados nele. Nós estamos passando por um momento, eu não sei se as pessoas estão desapercebidas, mas quanta coisa está acontecendo. Quantas coisas, se a gente pegar os noticiários, nós começarmos, é nem bom ficar vendo, porque a gente fala, Senhor, o que é isso? O que é isso que está acontecendo? Nós temos que estar enraizados. Enraizados, a palavra enraizar, ela quer dizer fixar, cravar. Viver em Cristo, nós somos chamados à santidade. Cristo se torna o foco central, a nossa motivação e o propósito de todas as nossas ações. Cristo tem que ser o centro da nossa vida. Muitas vezes nós estamos pensando ao contrário, nós somos o centro, tudo tem que ser centrado no homem, na minha vontade, no meu querer. Deus tem que fazer a minha vontade. Eu estou indo na igreja, eu estou buscando, mas e o nosso coração? Como está o nosso coração?
Será que nós estamos com Cristo no centro? Ou nós estamos nos colocando no centro, achando que nós temos que Ele tem que fazer tudo? Tudo aquilo que nós temos pedido, tudo que nós temos pensado, Ele faz. Porque a palavra dele diz que Ele faz muito mais aquilo que nós pedimos ou pensamos. Mas Ele tem que ser o centro da nossa vida, o centro da nossa adoração, o centro de tudo. Nós estamos aqui, e nós olhamos um para os outros, mas nós não estamos vendo a profundidade, a raiz como está. Se você vê uma árvore, você já percebeu que a Bíblia usa muito comparar o homem com a árvore? Se nós formos lá no Salmo 1, vamos dar uma olhadinha no Salmo 1, o que diz a palavra do Senhor? Que muitas vezes a palavra do Senhor, ela usa essa figura do homem como árvore. E o Salmo 1 diz isso. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 1. Glória a Deus. O Salmo número 1 diz assim, ó: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Em quem conselho que nós temos andado? Porque aqui está dizendo, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como a árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo que ele faz será bem sucedido. Oh, glória a Deus! Se nós procurarmos não andarmos, não nos aconselharmos com o que o ímpio tem para nos aconselhar? Quantas pessoas, em vez de buscar um auxílio, buscar o Senhor, às vezes conta o problema para uma pessoa que ela não vai te dar um conselho, que não vem do Senhor, que não vem dos céus, e a pessoa busca um conselho errado. Mas a palavra do Senhor está dizendo assim, ó, bem-aventurado é você que não busca conselho com os ímpios, porque se você não se assenta também na roda dos escarnecedores, você será como uma árvore plantada, sabe aonde? Uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Olha a promessa do Senhor para mim e para a sua vida. Então, enraizados em Cristo, nós temos que ter a estabilidade espiritual. A nossa dependência e crescimento permanece inabalável diante das provações. Porque todos os dias, não é todo dia que está meio maravilhoso, eu não sei na sua vida, mas tem dias que, se não é nós estarmos enraizados, firmes na rocha, enraizados com Cristo, a ventania vem, a tempestade vem, porque o dia mal vem. O dia mal vem, sim. O dia mal vem. Eu não sei o que você está passando na sua vida. Talvez você fale, eu estou passando por um dia mal, eu estou passando por provações, eu estou passando pela tempestade, a ventania. Tem dias que o vento está tão forte que você não sabe nem como que você vai suportar aquilo. Mas se você está enraizado em Cristo, você vai conseguir. Eu digo como prova viva disso, se não fosse Cristo na minha vida, eu não sei o que seria de mim, onde eu estaria, que atitude eu teria tomado. Mas é Cristo, é estar enraizado nele, é saber a vontade dele, é ouvir a voz dele, é procurar estar na vontade e colocar ele no centro de tudo, sabendo que a tempestade vai passar e você vai permanecer, se você estiver enraizado em Cristo. Eu li o Salmo 1, que falava sobre a árvore, assim como a árvore precisa de raízes profundas para se sustentar.
Estar enraizado significa que o nosso solo de vida é Jesus. O nosso solo é Jesus. Nós temos que trabalhar nosso solo espiritual. Nós temos que trabalhar o nosso solo espiritual. Sabe, quando nós estamos aqui, nós louvamos, nós estamos ouvindo a palavra, mas e quando nós saímos daquela porta para fora? Será que a semente que foi lançada, que solo que ela alcançou? O solo fértil? O solo que está preparado? Ou quando sai? Porque Jesus disse isso na parábola do semeador, lá em Mateus 13. Se você quiser abrir comigo lá em Mateus 13, Jesus fala sobre o semeador. E nós estamos aqui, está sendo lançado semente sobre as nossas vidas. O louvor, a oferta que você trouxe no altar, a palavra que você está ouvindo, a palavra que você já ouviu na quinta passada, no domingo. Será que nós guardamos aquilo que nós ouvimos? Será que, sabe, a palavra de Deus ela é viva, então ela tem que ficar assim, sabe? Você tem que ficar pensando, você tem que ficar, olha, o Senhor falou isso, o Senhor falou aquilo. Talvez naquele momento não serviu para você, mas algum momento vai servir, você vai lembrar, olha, tal dia foi falada aquela palavra, e hoje eu estou vivendo isso, essa palavra está falando comigo hoje. Glória a Deus. Nós vemos lá em Mateus 13, que quando o Senhor Jesus ele fala sobre a parábola do semeador, haviam 4 tipos de solos. Cada semente caiu num solo. Cada uma teve uma reação. Uma foi comida pelas aves. A outra, o sol era muito forte, ela não conseguiu. E o que me chama a atenção é no versículo 6 do sol, que fala, saindo porém o sol queimou. Mas sabe por que queimou a semente? Porque ela não tinha raiz. Ela não tinha raiz. E quando nós não temos a nossa raiz, nós podemos estar aqui, ouvindo a palavra do Senhor, participando do culto, louvando ao Senhor, mas ela não vai surgir efeito, porque o solo do nosso coração não está preparado. Quantas vezes nós estamos dentro da casa do Senhor e está o louvor, aquela atmosfera, de vez de nós nos entregarmos, louvarmos, deixar o Espírito fluir, estamos pensando, olha, amanhã o que eu tenho que fazer? Amanhã eu tenho isso, aí eu tenho que resolver tal problema. Porque quando nós estamos aqui, nós temos que nos desligar de tudo lá fora. Você está na presença do Senhor. Você está na presença do Deus vivo, do Senhor. O Espírito Santo está aqui, está agindo. Talvez a nossa bênção está ali querendo entregar, mas nós desperdiçamos. Por quê? Porque nós estamos com o nosso pensamento longe do Senhor. Nós estamos longe. O nosso corpo está aqui, mas nossa mente está pensando em tantas outras coisas. Mas a partir do momento que nós estamos na casa do Senhor, é na presença dEle que nós temos que estar. É nos entregarmos, é não ficar desapercebido. Porque Satanás, ele quer roubar isso. Ele é aquela ave que roubou a semente, ele quer roubar a semente. Quando a semente é lançada na sua vida, Satanás quer roubar, ele quer tirar. Ele não quer que você seja abençoado, ele não quer que você cresça, ele não quer que você frutifique. Ele não quer que você seja abençoado. Mas nós temos que falar, Senhor, trabalha no solo do meu coração, Senhor. Espírito Santo, trabalha no solo do meu coração nesta noite. Senhor, que esta palavra, Senhor, ela entre no meu coração. E que se minhas raízes estiverem rasas, que minhas raízes se aprofundem. Que minhas raízes, elas possam estar assim, sabe, quando eu penso enraizado, eu imagino eu assim, agarrada em Jesus, sabe, Senhor, não me deixa, Senhor, não me deixa.
Fica comigo, Senhor. Oh, amado Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Nós temos que cuidar do nosso solo espiritual. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Muitos estão preocupados somente em receber. Todos nós precisamos. Se perguntar, está precisando de um milagre? Todos nós estamos precisando. Está precisando de uma bênção? Eu estou precisando de uma bênção. Mas eu quero Jesus na minha vida. Eu quero, sabe, estar com Jesus. E quando eu estou na presença dEle, eu quero aproveitar todos os momentos, porque é o melhor lugar que eu posso estar é na presença dEle, é louvando. Eu me sinto tão segura quando eu estou na presença dEle. Eu me sinto tão segura quando eu estou aqui, sim, louvando, ouvindo a palavra, orando. Oh, glória a Deus. E nós temos que cuidar. Nós temos que ter esse cuidado com o nosso solo. E o Senhor, Ele quer trabalhar no solo do nosso coração. Ele quer que nós cresçamos na graça e no conhecimento. Sabe, Ele não quer que a gente fique no raso, só no raso, não. Ele quer que você cresça. Talvez você fale, mas... eu só quero participar. Não, o Senhor tem um chamado na vida de cada um. Cada um de nós temos um chamado, tem algo para fazermos. E o solo, e eu quero falar que nós temos solo, e o solo que eu quero falar é o solo da intimidade. Nós temos que trabalhar esse solo na nossa vida. O solo da intimidade é o secreto. É aquele momento que é você e Deus. Você tem que ter esse momento. Mateus 6,6 diz assim: entra no seu quarto, fecha a porta e ore a seu Pai secreto. Nós temos que ter esse momento de intimidade com o Senhor. Quantos levantam, estou atrasado, já tenho que trabalhar, e não tem um momento com o Senhor, não sai, não agradece. Senhor, obrigado pelo dia, obrigado pela vida, por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor me deu fôlego de vida. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. O Senhor, ontem não foi um dia bom, mas hoje já amanheceu, já é outro dia. Um momento de intimidade com o Senhor. Sabe aquele momento de intimidade que só você e Ele sabe? Aquele momento que você se joga nos pés dEle. Aquele momento que você fala, você chora, as lágrimas caem ali. E você tem um secreto com Ele. Você fala, só Ele conhece. Você chora, você conversa com Ele. Você se entrega totalmente. Esse é o solo da intimidade. É o secreto que nós temos que ter com o Senhor. E o Senhor vai trabalhando, o solo vai trabalhando, as raízes elas vão sendo alimentadas, a sua raiz vai crescendo, a sua raiz vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, cada vez que você tem uma intimidade, cada vez que você prepara, fala assim, eu quero ter um tempo com o Senhor, um tempo a sós com o Senhor, um tempo só eu e Ele ali de oração, um tempo de intimidade, que você vai ali abraçar o Senhor, que você vai falar para Ele como Ele é maravilhoso, como Ele é lindo, o que Ele tem feito. Então você vai contar só aquilo que você e Ele sabe, aquele segredo que só você e Ele, que você compartilha somente com Ele, você vai tendo aquela intimidade com Ele, e você vai trabalhando o solo da sua intimidade, o secreto com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Nós também temos o solo do serviço. Quando nos posicionamos a servir, assumimos uma postura de humildade. Libera graça na nossa vida. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor,
para fazer o serviço do Senhor, para nos entregarmos em algo, nós nos posicionamos na vontade do Senhor, nós assumimos uma postura de humildade, e isso vai liberar graça na nossa vida. Lá em Gálatas 5,13, Gálatas 5,13 diz assim: porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne, pelo contrário, sejam servos um dos outros pelo amor. Sermos servos uns dos outros. Isso é o serviço. Eu estava lendo um comentário de um pastor que ele estava falando sobre serviço. E tinha um baterista na igreja e ele falou assim: qual é o seu serviço? Qual é o seu serviço que você gosta de fazer? Ele falou: eu sou baterista, eu gosto de estar ali tocando a bateria, nos cultos, no louvor. Daí ele falou assim: se eu falasse para você ficar lá na porta, na recepção? Ele falou: mas não é meu chamado. Ele falou: não, é o serviço. Muitas vezes o Senhor vai te pedir algo que você fala: não, eu não quero, mas é o serviço. Nós temos que estar à disposição do Senhor, naquilo que Ele tem chamado. Vem louvar, vamos louvar. Né? Ontem, que bênção que foi. Ontem foi um ensaio, mas foi uma bênção. Foi um mover ontem. Glória a Deus. Está sendo chamado, as mulheres estão sendo chamadas. Venham, é servir. Nós vamos servir, nós estaremos louvando, servindo ao Senhor. E muitas vezes nós não queremos fazer só o que nós gostamos de fazer. Eu não vou fazer isso. Mas se o Senhor mandar, você vai fazer, porque Ele está falando aqui, nós somos servos uns dos outros. Mas nós queremos o quê? Ser servidos. É melhor. A nossa carne quer isso. Eu quero ser servida, eu quero que façam para mim, mas eu não quero fazer. E quando nós deixamos que o Senhor seja o Senhor das nossas vidas, nós vamos servir e servir com amor. Aquilo que ser determinado, precisar varrer o chão, glória a Deus, vamos, varrer com amor, limpar com amor, fazer com amor, é o solo do serviço. Eu vou recepcionar, glória a Deus, eu vou recepcionar da melhor maneira, eu vou fazer o que tiver que fazer, eu vou fazer, mas eu vou fazer com amor, eu vou procurar servir, porque a palavra de Deus está dizendo, seja servo. A palavra de Deus não diz que quem quer ser o maior, que seja o menor? E muitas vezes nós queremos ser maiores, nós queremos ser servidos, não queremos nada. Quantos não querem nada? Tá bom, eu vou, participo. Não, o Senhor te chamou. O Senhor te chamou. Algo Ele tem para a minha vida e para a sua. Algo Ele tem para mim e para você. Você foi chamado para algo. E nós precisamos nos colocar na presença do Senhor e falar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Qual é o seu chamado na minha vida? Qual área que o Senhor quer que eu esteja servindo? E aí nós vamos trabalhar o nosso solo, o serviço, e a nossa raiz vai crescer mais um pouquinho. Também tem o solo da comunidade. Quantos acham que não precisa estar reunidos? Não, eu estou servindo o Senhor, eu ós. Não, é comunidade. Deus não fez ninguém para viver isolado. Nós temos que ter essa comunhão. Nós vemos, muitos falam, até outro dia eu estava vendo que tem um pastor dos desigrejados. Falei: Jesus, não faltava mais nada, né? Não faltava mais nada. Agora o pastor dos desigrejados. Eu falei: Jesus amado. Então a pessoa fica em casa,
não quer participar, acha que não tem que estar em comunidade, acha que não tem que estar junto. Nós somos um corpo. Você já viu o braço sozinho? Você já viu a perna sozinha, sem o corpo? Não existe isso. Nós somos um corpo, nós somos o corpo de Cristo. Nós não somos igreja sozinhos. Não somos igreja sozinhos, nós somos o corpo de Cristo, nós temos que estar unidos. E eu estava vendo, e lá em Hebreus 10, 25, muitos falam, eu não preciso ir na igreja, eu não preciso estar congregando com os irmãos, não preciso estar participando. Mas em Hebreus 10, 25 diz assim, não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. O autor dos Hebreus, naquele tempo, ele já estava falando, olha, vocês têm que se unir, ainda mais agora. Se naquela época ele estava falando, vocês têm que se unir muito mais agora, imagina hoje em dia o quanto mais nós temos que estar unidos. Nós não vamos vencer a nossa luta sozinhos. Nós temos que estar em comunhão, porque a sua luta é a nossa luta, o seu problema, nós vamos orar uns pelos outros, nós vamos interceder um pelos outros, nós vamos estar ali juntos. E sozinho, ninguém vence, ninguém consegue estar sozinho, passando por luta. Nós temos que estar juntos, porque juntos nós somos mais fortes, nós somos o corpo de Cristo. E a palavra do Senhor diz, onde tiver 1, 2, 3 reunidos meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor está aqui no nosso meio. O Senhor está presente aqui em nosso meio. E nós temos que estar em comunhão. Nós temos que estar juntos, para que a nossa raiz cresça. Para que nós possamos, sabe, não ser aquela árvore. Você já viu aquela árvore? Você vê na reportagem, quando dá uma chuva muito forte, aquelas árvores grandes, bonitas, elas acabam caindo, acabam desabando. Por quê? Porque elas não tinham raiz, elas tinham aparência, mas elas não tinham raiz que sustentasse. E nós não temos que viver da nossa aparência, de achar, porque você olha para mim, você não sabe, como que só o Senhor sabe a minha vida, o meu coração, só o Senhor sabe quem eu sou. Por quê? Porque não podemos esconder nada diante dEle, porque Ele é aquele que sonda os nossos corações. Ele é aquele que nos sonda e nos conhece. Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o nosso sentar. Aonde nós somos, Ele estará. O salmista lá no Salmo 139, ele diz isso. Aonde eu estarei, eu vou, o Senhor está me vendo. Se eu subo ao céu, lá o Senhor está. Se eu vou nas profundezas, o Senhor está. Então não tem como nos escondermos do Senhor. Não tem como nos escondermos. E o Senhor, Ele quer que nós criamos raízes. O Senhor, Ele quer que nós estejamos enraizados nele, para que quando vier o dia mau, a tempestade vier, o vento soprar, nós possamos ser aquela árvore forte, não pelo seu tamanho, pela sua grandeza, não, mas pela raiz, a mais profunda, mais profundo, mais enraizado, mais junto, mais grudados no Senhor Jesus, que nós possamos ter esse desejo no nosso coração, porque se você não tiver raiz, se sua raiz não estiver profunda, se a minha raiz não estiver profunda, vai vir a ventania, vai vir o vento, eu não vou suportar, porque sem Cristo eu nada posso. Talvez nessa noite, você fale assim, mas as minhas raízes, elas já não tenho força, eu não tenho mais força para orar, eu não tenho mais força para buscar, é tanta coisa acontecendo que está tirando a minha paz, está tirando a minha vontade de servir ao Senhor. Eu quero dizer para você que há esperança para você. Eu quero dizer que existe esperança para você. Lá, Jó 7,14. Vamos ler Jó
7,14. É uma palavra que eu acho linda, linda, linda. Essa palavra. Não é 7,14, é 14,7. Ao contrário. É 14,7. Diz assim a palavra do Senhor: porque a esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar, e não cessarão seus rebentos, se suas raízes envelhecerem na terra, e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Você pode respirar bem fundo aí, hein? Respira fundo. Sabe por quê? Porque as águas estão passando aqui nesta noite. Respira fundo. Se você está aí agoniado, desesperado, você acha que não tem mais jeito, acha que as suas raízes já não tem mais, você está se conformando com a situação. Não, eu digo para você nesta noite, não. Respira, sinta o cheiro das águas. Sinta o cheiro das águas, porque o Espírito Santo, Ele está aqui nesta noite. Respira, sinta, enche o seu pulmão da presença dEle, deixa Ele transformar, deixa Ele encher tua vida, deixa Ele te dar um novo ânimo, deixa Ele fazer que tuas raízes se aprofundem esta noite. E não aceite palavras de derrota, não aceite as palavras que vêm para destruição, não aceite, porque o Senhor, Ele quer que nós cresçamos nele, que nós possamos, assim como o apóstolo Paulo diz, render ações de graça, porque nós somos gratos. Você tem o que agradecer a Deus. Sabe qual é o nosso problema? Se nós pensamos na nossa situação no momento, olha o que eu estou passando no momento. Mas Jeremias, ele disse assim: eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Ele estava passando ali, o povo ali e no cativo, mas ele falou: não, eu quero trazer a memória, porque ele já tinha visto, ele já tinha ouvido, ele sabia o que Deus já tinha feito, e ele falou: eu quero trazer a memória o que me traz esperança. Se eu perguntar para você aonde que o Senhor te tirou, aonde você estava algum tempo atrás? Eu estava com câncer, eu passei 2023 diagnosticada com câncer maligno. Hoje eu estou aqui. Então, essa luta que eu estou passando, essa breve, momentânea luta que eu estou passando, ela vai passar. Porque eu trago à memória o que me traz esperança, o Deus que me curou. É o mesmo Deus que vai me tirar dessa situação. É o mesmo Deus que vai tirar você dessa situação. Eu não sei que situação que você está nesta noite. Eu não sei o que você veio aqui pedir para o Senhor nesta noite. Mas trate do solo do seu coração. Procure a vontade de Deus para a tua vida. Procure se encher da presença dEle. Cada momento, cada vez que você estiver aqui, procure servi-lo, procure adorá-lo. Não deixe que as distrações roubem a presença dEle da sua vida. Glória a Deus por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Como é bom estar na presença dEle. Como é bom saber que tem um Deus que nos sustenta. Como é bom saber que nós temos um Deus que nos dá esperança. Glória a Deus. Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. A água é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está se movendo. E o desejo do meu coração, que eu peço para o Senhor nesta noite, é que quando você sair daqui, o solo do teu coração, essa semente que foi lançada na sua vida nesta noite, ela venha produzir frutos. Ela venha produzir frutos, que você produza frutos.
que no momento que você estiver ali no desespero, você possa lembrar desta palavra, que você possa lembrar da palavra e vai trazer à memória aquilo que te traz esperança, porque se você está aqui nesta noite, é porque Ele te trouxe, é porque Ele tem algo na sua vida. Glória a Deus, e mais uma vez, eu quero deixar a palavra do apóstolo Paulo, porque é muito forte para mim essa palavra. Quando ele diz, ele diz ali em Colossenses 2, quando a palavra do Senhor diz: portanto, assim como vocês receberam Cristo, Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados, edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graça. Glória a Deus, eu louvo a Deus por esta palavra, eu louvo a Deus por essa oportunidade, e que nós possamos ter as nossas raízes se aprofundando, porque tem árvores, o carvalho, eu já falei uma vez do carvalho. Cada vez que uma tempestade vem sobre esta árvore, cada vez que ela se sente ali passando por um momento difícil, a raiz dela vai aprofundando, e daí vem a tempestade, não derruba, e se ela é queimada, a sua raiz fica firme, ela brota novamente. Assim somos nós na presença do Senhor. Está passando pela luta? Está passando pelo deserto? Vai passar. Você vai passar. Você vai passar. Eu vou passar. E nós vamos cantar o hino da vitória. Amém? Glória a Deus. Que Deus abençoe. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade, por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Que palavra poderosa, né? Aleluia. Papai é lindo, né? Ele sempre tem algo fresco para as nossas vidas. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Aleluia. Nós temos um pedido de oração especial. É Maurício, né? Isso. Nós vamos estar orando pelo Maurício. Maurício está passando um processo de enfermidade, e que o Senhor alcance o coração do Maurício e o dê descanso e paz nessa hora tão difícil que ele está passando. Então nós vamos estar apresentando a vida do Maurício, e eu também já vou estar orando e encerrando o culto. Amém? Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus, ô Senhor, alcança agora, Pai, a vida do Maurício, aonde ele estiver, Senhor. Afofa, Pai, o leito, Senhor, sê com ele, Pai. Oh, Pai, clamamos pela vida dele, clamamos, Pai, para que a Tua palavra alcance o coração dele, trazendo, Senhor, salvação sobre essa vida, Pai. Sê com ele, Pai, aonde ele estiver, Pai. Revela-te a ele, Pai, nesse momento, Senhor, tão difícil, Pai, da vida dele. Nesse momento, Pai, de tantas dores e de tantas angústias. Pai, nós queremos nesse momento também, Senhor, te agradecer, Pai, por esta palavra que veio de encontro ao nosso coração, Pai. Oh, Pai, que a nossa semeadura, Senhor, e que a semente, Senhor, que é lançada sobre as nossas vidas, produza frutos e frutos de abundância, Senhor. Oh, Pai, sê conosco, Senhor. Leva, Pai, os nossos irmãos agora, Pai, cada um de nós, Pai, para os nossos lares, debaixo das Tuas poderosas mãos, Senhor. Cobre-nos com Teu sangue, Senhor. Sê com Tua igreja, Pai. Oh, Pai, sê com os irmãos, Pai, que estão nos seus lares. Oh, Pai, conduz o coração de cada um. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Erga suas mãos aos céus. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo,
o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com toda a igreja, e a igreja diz: amém. Aplauda o Senhor em